Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante. Estresse e ansiedade são as principais causas de doenças de pele. Sobre esse assunto tão importante, principalmente nessa época de quarentena, a gente conversa hoje com a doutora Natália Venturelli, dermatologista. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, tudo bem, Roberta? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essas doenças de pele que acabam surgindo por conta do emocional. A gente tem dois fatores aqui, estresse e ansiedade. Realmente eles podem ocasionar doenças de pele? Sim, Roberta, e agora nesse momento que a gente está vivendo, que acaba que todo mundo está um pouco mais estressado, aumentou bastante a procura no consultório de doenças que têm muita relação com o estresse. Né? Quando a gente fala que o organismo tem um estresse, quando a gente está frente a um estresse, nosso cérebro ele acaba produzindo algumas substâncias, como a gonadotrofina, a epinefrina, que são substâncias que causam alteração em todo o nosso organismo. Então, a gente tem alteração de comportamento, alteração mental e também alterações físicas. E isso pode piorar inúmeras doenças de pele, tanto quanto a psoríase, a dermatite seborreica, a rosácea, a acne. São muitas doenças que pioram aí em relação ao estresse por causa do aumento dessas substâncias. E desse ponto de vista, doutora, tem como a gente saber quem está sofrendo mais, homens ou mulheres? Então, saíram alguns estudos, né? Primeiro, eles estavam tentando relacionar até a alopecia androgenética, que é a calvície, né? Relacionar isso com Covid e com os homens, mas na verdade eles viram que tem mais homens acometidos por Covid e não que isso pioraria a calvície. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas relações, porque é uma doença nova e que a gente ainda não sabe o impacto disso, mas o que eu vejo é que tanto homem quanto mulher tem tido piora dessas doenças. Agora, as crianças também têm sofrido um pouquinho, né, doutora? A gente vê muitas crianças agora, por exemplo, em aula remota, tem gente já em época de prova, normalmente já sofria de algumas doenças de pele por conta do estresse. Hoje as crianças presas em casa, algumas começando a sair, mas a rotina da criança ainda mudou muito, né? Você conseguir fazer com que uma criança fique 3 meses dentro de casa, quem tem criança pequena tem sido um desafio muito grande. Como é que fica essas doenças de pele relacionadas ao mundo infantil? Eu acredito que as crianças têm sofrido realmente muito, como você falou. Imagina que às vezes tinha uma festinha programada, não tem, acabou o convívio da escola também com os coleguinhas, e muitas vezes as crianças também não sabem expor o que estão sentindo, e muitas vezes isso reflete na pele. Eu tenho 2 crianças em casa, então eu sei que é realmente um desafio. E eu tenho visto quadros bem frequentes nas crianças pequenas, né? A gente tem uma piora aí de alopecia areata, que é uma queda de cabelo localizada, que pode ser por estresse. Ela tem outras causas, mas o estresse acaba sendo um start da doença. Tem também piora das dermatites seborreica, da dermatite atópica na criança, né? Então, elas pioram as dermatites, as coceiras. E um quadro que é muito frequente de começar na infância, que pode piorar com estresse, e eu tive alguns casos no consultório, é de uma doencinha que é chamada de tricotilomania, que é o arrancar os fios do cabelo. Né? É um toque, é um transtorno compulsivo, precisa de um acompanhamento também, às vezes, do psiquiatra, mas é um quadro que a gente tem que observar em casa. Então, a gente tem que ficar de olho nos filhos em casa e ver se está tendo alguma alteração aí de cabelo, queda. A gente tem que ficar de olho nas crianças, com certeza. Agora, nesse ponto, doutora, já é algo mais comportamental, né? Porque a criança arranca o cabelo, né? Que o cabelo cai sozinho, é isso? Isso mesmo. O transtorno compulsivo obsessivo, né, a tricotilomania, ela arranca, mas ela arranca sem perceber. Ela tá lá e começa a puxar o cabelo e é um transtorno comportamental, né? Então, o roer unhas também, né, que tem piorado nesse momento de estresse. E é um transtorno comportamental difícil de ser tratado, tem que ser acompanhado, né? Tanto pelo dermatologista quanto com acompanhamento psicológico e do psiquiatra. Tem um perfil da pessoa mais suscetível a esses tipos de doenças que são caracterizados por conta do estresse, da ansiedade? Sim, eu acho que as pessoas mais ansiosas, né? Eu acredito que nesse momento também, não só a ansiedade, a depressão, mas as pessoas que não fazem atividade física, que não se alimentam bem, que não dormem bem,
tem uma predisposição maior a sofrer das doenças de estresse, né? Agora, doutora, a gente está falando muito dessa questão de saúde mental atrelada, né, a essas doenças, o estresse, a ansiedade, como equilibrar isso no ser humano, homens, mulheres e crianças. E aí a gente está falando dessas doenças provenientes desses dois fatores, estresse e ansiedade. É possível, então, a gente tratar uma doença, seja qual for, queda de cabelo, por exemplo, sem tratar o foco que é o estresse e a ansiedade? Será que não seria interessante, de repente, um trabalho conjunto com uma psicóloga, de repente? Então, quando a gente fala de queda de cabelo, a gente fala, então, o estresse também tem inúmeros estudos que comprovam. Se eu estou numa fase de estresse, eu tenho os cabelos que estavam em fase de crescimento, que vão para uma fase catágena, que é uma fase de queda. Eu posso ter um aumento de um eflúvio, que é chamado de eflúvio telógeno, que é um eflúvio transitório, que é aquela queda de cabelo que a pessoa fala assim, nossa, está caindo muito no banho. Isso pode acontecer, mas é por um período curto de tempo. E eu posso ter, com estresse, diminuição do crescimento e até alteração da cor de cabelo, tá? Então, a gente precisa fazer um diagnóstico se tem um quadro psiquiátrico, né, envolvido. Sim, eu tenho que ter um acompanhamento. Mas muitas vezes é um período de estresse, igual a queda do pós-parto, quando tem o neném, 3 meses depois, né, por causa do estresse do parto, né, do estresse metabólico mesmo, eu tenho queda de cabelo que começa 3 meses depois. Quando eu tenho um estresse, como foi a pandemia agora, a gente está chegando aí no 4º mês, aí a gente tem um aumento da queda de cabelo. Mas isso pode ser transitório. E o que eu tenho visto, porque assim, as pacientes antigas também acabam me procurando e falando, doutora, meu cabelo está caindo muito agora por causa do estresse. A gente tem que ver se é uma queda verdadeira ou se a gente está tendo uma falsa queda de cabelo. E aí eu oriento elas, porque a gente tem, às vezes, saído menos e, às vezes, lavado menos o cabelo. Então, a gente não tira aqueles fios que já iam cair. Então, eu oriento elas a lavar o cabelo todos os dias, durante 7 dias. E no 8º dia, ela lavar e ver se ainda está tendo uma queda excessiva. Porque, às vezes, é uma falsa queda. Você estava acumulando os fios que iam cair e aí eles vão cair todos de uma vez. E aí, quando eu faço essa lavagem repetida, se ele já diminuir a queda, quer dizer que não era uma queda verdadeira. Então, tá aí essa dica que dá para a gente perceber se é falsa ou verdadeira. Falando das mulheres, então, doutora, ainda em relação à queda de cabelos, prender o cabelo faz bem, faz mal, é mito, é verdade? Então, o cabelo, a gente pode prender o cabelo, mas a gente tem que usar um elástico que não seja muito agressivo para o fio, não pode dormir com o cabelo preso e a gente não deve prender o cabelo molhado, isso para a saúde do fio. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vê às vezes as pacientes que ficam muito de trança ou que puxam muito o cabelo, existe uma queda que chama uma queda de tração, que é quanto mais, né, fica puxado, faz aqueles rabos bem puxados, bem presos, né, isso aí leva a uma queda até definitiva do fio. Não vai fazer crescer o cabelo, né? Não vai ajudar em nada. Cabelo, com certeza. Doutora, só para a gente finalizar essa parte, a gente tinha mencionado algumas doenças e segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, nesse momento de pandemia, algumas doenças podem surgir com mais força, vitiligo, psoríase e dermatite atópica, que foram as doenças que a senhora mencionou. Por que essas doenças estão mais atreladas, então, a essa parte emocional do que outras? Qual é a ligação que existe? Essas doenças são doenças crônicas e inflamatórias. E como a gente falou, o estresse ele gera, né, uma alteração metabólica e que vai estar relacionado com muitas doenças. O vitiligo, o que eu tenho visto no consultório é pessoas que já tinham e estavam com a doença bem tranquila, pioraram por causa do estresse, apareceram novas lesões. O paciente com psoríase também, ele é um paciente que além da relação com o estresse, ele também tem uma relação metabólica. O paciente de psoríase, ele tem que ter um controle do peso, de atividade física, porque isso tem relação com melhora ou piora da doença, né? E a dermatite atópica na infância, esses 3 quadros são quadros inflamatórios em que eu tenho que ter um controle de estresse para eu controlar esse quadro. E cuidado com a alimentação, porque eu acho que nesse momento a gente tem descuidado também da alimentação. E isso também tem relação direta com as doenças de pele.
Agora, doutora, o estresse, ele não é, a gente pode dizer que ele é o causador dessas doenças ou ele acentua essas doenças já pré-existentes? Na verdade, eu já tenho que ter uma predisposição genética para essa doença e o estresse ele pode ser um start, um iniciador da doença ou piorar a doença, mas ele não é um causador sozinho dessas doenças, né? Ele só vai ser nessas psicodermatoses, que são esses transtornos compulsivos, tem pacientes que eles se coçam até se machucar, é outro distúrbio que precisa de um acompanhamento, às vezes, psiquiátrico. Essas doenças psiquiátricas, sim, o estresse pode ser um fator bem desencadeante. Nas outras, não. Ele só piora. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre as doenças de pele e a quarentena e Covid-19. É só um minutinho, não saia daí, eu volto já já. De volta com o ND e nesse bloco a gente vai falar sobre as máscaras. Você sabia que elas podem ser as grandes causadoras de acne? Sobre esse assunto a gente continua conversando agora com a doutora Natália Venturelli. Doutora, a gente falou no primeiro bloco então sobre as doenças de pele causadas pelo estresse, pela ansiedade e agora eu gostaria de falar então um pouquinho sobre a acne. Todo mundo reclama, né? Acho que ninguém nunca ficou longe da acne, todo mundo já passou por ela em algum momento da sua vida. É um problema que também pode vir por conta do estresse? Então, a acne, ela também tem relação com o estresse, né? A gente fala, sempre, em algum momento a gente passou pela acne, porque na adolescência a gente tem o fator hormonal que tem relação com a acne. Mas o estresse, ele aumenta uma substância, né, que é o cortisol, e esse cortisol vai lá na nossa célula que produz o sebo, aumenta a oleosidade da pele e causa um processo inflamatório que desencadeia a acne. Então, o estresse tem sim relação com a acne, viu, Roberta? Agora, o estresse e a alimentação também, não? Quando a gente está passando por esse problema, pela questão da acne, é importante a gente ter uma alimentação balanceada ou não adianta mudar a alimentação? Sim, a gente já tem estudos que comprovam, tá, a relação da acne com a alimentação. Então, eu tenho o fator do estresse, eu tenho o fator hormonal e tenho o fator da alimentação. O que a gente sabe é que os alimentos que são derivados de leite, todos têm relação com a acne. Mesmo os suplementos, esses suplementos de academia à base de leite, têm aumento de acne. Outro alimento são os de alto índice glicêmicos, que são aqueles que aumentam o açúcar rapidamente. Esses aumentam a insulina e a insulina também causa processo inflamatório e aumento de oleosidade. Então, a gente tem que evitar esses alimentos que aumentam o açúcar rápido, né? As farinhas brancas, os doces, tudo isso a gente tem que mudar e a gente, nesse período, então, tem abusado bastante, né? Difícil, né, fazer essa troca agora. Doutora, eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante, está todo mundo usando a máscara. A máscara, ela pode, em algum momento, ser a causadora da acne, de repente, por conta do material que é utilizado? Sim, a gente tem ouvido falar bastante sobre isso, né? O Masquini, e ele é o quê? Quando a gente usa a máscara, a gente pode provocar uma acne, que é uma acne de atrito, pela própria oclusão da máscara. Então, quando eu estou de máscara, eu aumento a umidade desse local, eu aumento a oleosidade e aparece a acne nessa região, que é a região da mandíbula e nessa região perioral. Além da acne, Roberta, a gente também tem uma piora das dermatites seborreicas dessa área, a dermatite perioral também piora bastante por causa desse aumento da oleosidade, aumento da umidade pelo uso da máscara, principalmente quem está usando máscara por mais tempo, né? E aí a gente fala então dessa questão, por exemplo, do pessoal de saúde que está diretamente com a máscara, também com os seus escudos faciais, isso acaba aumentando a umidade e pode trazer esses tipos de problema, né, doutora? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre como tratar então, porque em determinados momentos, às vezes, só o fato de você utilizar máscara por 2 horas, quando você retira essa máscara, às vezes você nem tem uma acne propriamente dita, mas tem aqueles pontos vermelhos como se fosse uma espécie de alergia, não sei como é que a gente poderia chamar isso. Então, acho que para cada determinado aspecto da pele, a gente tem um tratamento diferente, é isso? Isso mesmo. Quando a gente tem alergia, Roberta, a gente pode, às vezes, trocar esse tipo de máscara, né? Quando a gente fala
do profissional de saúde, ele tem que usar essas máscaras especiais, né? São as máscaras cirúrgicas ou a N95, que elas têm um filtro, né? A pessoa em casa, quando a gente vai sair, a gente usa as máscaras que fazem só aquela proteção física, que são máscaras de tecido. E aí, quando a gente opta por um tecido tipo algodão, a seda, a gente evita um pouco essas doenças. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é redobrar o cuidado com essa pele. Então, melhorar a limpeza, a tonificação, né, a hidratação dessa pele para proteger quando eu for usar uma máscara. Não deixar de usar o filtro solar, mas evitar um pouco a maquiagem, porque a maquiagem vai acabar sujando essa máscara e diminuindo a proteção dessa máscara. Então, a gente tem que, assim, o primeiro cuidado é cuidar muito de hidratação, tonificar, deixar essa pele muito hidratada para que a gente evite essas causas aí de acne, de dermatites, de alergias, né, pela máscara. Agora, caso a pessoa já tenha apresentado, doutora, um desses sintomas, ela precisa continuar utilizando a máscara. Ela pode já colocar um hidratante por cima dessa pele lesionada ou existe algum processo anterior a isso? A gente precisa saber qual é o processo que está acontecendo. Porque se o processo é uma acne, a gente precisa melhorar essa limpeza com agentes mais adstringentes, ácidos que às vezes ajudam essa paciente a ficar com uma pele mais fina e menos suscetível a esse atrito da máscara, trocar esse tipo de máscara. Quando a gente tem uma alergia ou uma dermatite, é o contrário. A gente precisa de um sabonete mais suave, um hidratante mais calmante, né, para que a gente proteja essa pele. Então, é importante, se aquela lesão estiver pior, ela procure um profissional que avalie essa pele, porque para tomar a melhor conduta, porque é isso que vai fazer a pele dela melhorar. Se ela usar um produto errado, ela pode piorar e machucar ainda mais essa pele. Então tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado e não deixar, obviamente, de utilizar a máscara por conta disso, né? Com certeza, a proteção é sempre a primeira coisa, né? E nesse momento a gente tem que se proteger e proteger o outro, né? O próximo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre doenças de pele e esse momento tão conturbado que a gente está vivendo da pandemia. É só um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. De volta com o ND e agora a gente vai falar como a alimentação e o sono podem equilibrar o organismo e combater problemas de pele. Sobre esse assunto a gente está conversando com a doutora Natália Venturelli. Doutora, a gente já falou sobre a acne, sobre os problemas ocasionados por conta da ansiedade, da depressão e agora eu gostaria de tentar trazer a solução para tudo isso de uma forma geral. A gente falou um pouquinho, muito por alto, sobre a questão da alimentação. Gostaria que a senhora desse dicas de alimentação, bom sono, além de cuidar da mente, do nosso corpo, também cuidam da nossa pele? Cuidam sim. Então, esse controle do estresse, né? O sono feito de uma maneira adequada, o sono produtivo, né? A gente consegue fazer com que o nosso corpo produza hormônios, diminua nosso estresse e melhore todo o organismo. E a alimentação também tem um fator super importante. Os estudos médicos, eles caminham muito para o processo de prevenção dessas doenças e o quanto a nossa alimentação e o nosso microbioma ajuda nisso. O microbioma são as bactérias que estão no nosso organismo como um todo, principalmente no nosso intestino e também na nossa pele. E essas bactérias, quando elas são boas, elas ajudam a aumentar a nossa imunidade e elas têm relação com a alimentação, porque quando a gente se alimenta bem, a gente dá um alimento para as bactérias boas. Então, hoje, na medicina, tanto para tratar essas doenças que a gente falou aqui, que é a dermatite seborreica, a dermatite atópica, a acne, a rosácea, que é aquela doença que fica vermelhinho o rosto, principalmente das mulheres, a gente usa hoje substâncias probióticas. São remédios à base de bactérias que vão melhorar a nossa imunidade da nossa pele, do nosso intestino, evitando inúmeras doenças, não só de pele, mas doenças também como diabetes, artrites, todas com um tratamento assim preventivo, quanto o alimento e essas bactérias fazem bem para o organismo. Agora, outro ponto importante que a gente sempre fala quando se fala de pele é a questão da hidratação, né? E a gente não está falando só de se utilizar um bom hidratante na pele, mas de ter um corpo hidratado, isso? A importância da água?
Isso, quando a gente hidrata o nosso corpo, não só o hidratante, mas o quanto a gente toma água, o quanto na hora do banho a gente não remove essa camada protetora oleosa que a gente tem na nossa pele. Então, procurar sabonetes mais hidratantes em vez de um sabonete que é adstringente, que tira essa camadinha protetora. Eu falo muito para as pacientes, não pode usar bucha no banho sempre, porque você remove essa camada hidratada que a gente tem na pele. Então, tome um banho, leve um óleo para o banheiro, tome um banho com um óleozinho. Quando sair, hidrate com um bom hidratante, porque isso forma uma camada protetora dessa pele. E agora, nesse momento que a gente tem usado muito sabão, muito detergente, muito álcool gel, a gente acaba agredindo essa pele e causando as dermatites, que são chamadas dermatites de contato. Quando eu passo hidratante na mão, principalmente, que fica muito em contato com água, sabonete, a gente evita essas dermatites de contato, porque a dermatite de contato ela pode acometer qualquer pessoa. Então, a gente tem que, em casa, também usar luva para proteger um pouco quando for fazer as atividades domésticas, né? Proteger do sabão, do detergente, das substâncias que a gente usa em casa. Agora, só para a gente fechar essa questão, então, da hidratação, doutora, quando a gente usa muito o álcool em gel, é possível a gente utilizar depois do álcool em gel o hidratante? Ele não bloqueia a ação do álcool em gel em relação à Covid-19? Não, a gente pode sim hidratar essa pele, depois passar o álcool gel. Então, a gente hidrata, lavou a mão com água e sabonete e a gente vai hidratar. O álcool gel vai ficar restrito para os momentos em que a gente estiver em um ambiente que não tenha água e sabonete, porque o sabonete é eficiente aí para inativar o vírus. Quando a gente fala até de cuidados com o banho, com o cabelo, com a barba, se não é um profissional de saúde, o cuidado de higiene normal já é suficiente para inativar o vírus. Usar o sabonete, o shampoo, por 1 minuto ele já inativa o vírus. Ok. Doutora Natália Venturelli, muito obrigada pelas suas dicas muito importantes para a gente manter essa pele então saudável nesse período tão difícil que é o período da quarentena, no meio dessa pandemia toda. Muito obrigada, doutora. Imagina, obrigada a você, viu, Roberta? Foi ótimo. Muito obrigada. ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Até mais.